junto. Sabe uma coisa que eu quero te dizer? Deus é bom, né, Lucas? Em todo tempo. Vamos sentado como a gente está. Quero dizer que no dia 15 de novembro eu quero estar lá nesse projeto da minha querida irmã que aqui falou. Dia 16, 17 e 18 de novembro nós vamos estar no hotel, amém? Quinta conferência, fica comigo, Espírito Santo. Se você não fez a sua inscrição, faça. Já temos confirmado mulheres de Santa Catarina, Rio de Janeiro, São Paulo. E vai estar conosco o pastor Fernando Tolentino da Mevan de Itajaí, pastor Géser, pastor Bertoque e a pastora Márcia Nascimento. E vai ser tempo de avivamento na vida de mulheres. E esse ano a gente vai reservar uma ala do fundão, uma ala VIP para os homens lá no fundão, para os pastores que quiserem participar. O Eduardo participa com a gente todo ano, né, Eduardo? Ajudando lá no som. Então, vamos fazer, irmãos, vamos fazer desse período de novembro um tempo de investimento, amém? Para o Senhor renovar a nossa mente. Dia 15 a gente participa, né? E no dia 16, e aí logo no domingo, vai ter o café de pastor. Vai ser uma semana intensa, irmãos. Vai ser dia 15, 16, 17 e dia 18, café de pastores aqui também. O pastor Fernando vai estar aqui enquanto a gente faz o encerramento no hotel, tá? Então você vê como Deus está trazendo um tempo para Arapongas. Eu acredito nisso, né? Vamos ficar em pé? Eu quero orar contigo. Meu filho, vamos embora, vamos adorar. Vamos colocar o nosso coração para Deus. Sabe uma coisa que eu aprendo, irmãos? Não é o tempo que você prega, porque ninguém veio assistir pregação, amém? Amém? Não é o tempo que você prega. Tem gente que fala muito, né, pastor Adriano, e não fala nada. Não é o tempo que você prega, não é a homilética, não é a liturgia, é o que Ele quer compartilhar conosco. Você crê que desde a hora que você entrou o Senhor está ministrando? Você já viu falar que através da música Ele já trouxe uma palavra para mim e para você? Não sei o que viste em mim para me amar tanto assim. Você parou para pensar que as coisas de Deus é meio loucura, é lá, 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 mas esse lá, lá, lá promove uma revelação no nosso coração, amém? Você crê nisso? Eu creio. Enquanto vocês estavam aqui, olha, para você ter ideia, tinha pessoas no WhatsApp dizendo: como é que eu faço para poder participar desse culto? Olha que interessante. Pessoas pedindo, né, o Ministério Resposta no YouTube para participar. Irmãos, Deus está fazendo coisas grandes em Arapongas. Nós oramos por um tempo de avivamento na cidade, na igreja do Senhor em Arapongas. Não é a denominação. Nós não estamos levantando uma bandeira. Toda terça, 3 horas da tarde, 19h30, quando a nossa igreja abre a porta, ela abre a porta para mulheres de qualquer religião, de qualquer denominação, porque de graça recebemos e de graça nós damos, amém? Isso é reino. A gente não veio assistir culto, a gente veio cultuar junto. Isso é lindo. Sabe por quê? Porque a semana inteira você e eu somos bombardeados pelo mundo lá fora. A semana toda você e eu temos que lutar contra a incredulidade, temos que lutar contra a maldade, contra a impureza, porque aqui dentro a gente troca as nossas vestes, aleluia. Aqui dentro a gente entra com a roupa meia suja do trabalho, da luta, e o Senhor vem assim: deixa eu trocar as tuas vestes, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado. Eu não sei você, mas esses últimos 15 dias eu tive lutas extraordinárias. Meu marido ficou doente, batalhamos, lutamos e vencemos. Diga assim comigo: tudo passa, e a cada manhã as misericórdias se renovam. Sabe quem te livrou essa semana da morte? Deus. Sabe quem te protege? Deus. Quem te dá sustento? Deus. Quem vai te ajudar a pagar as contas desse mês? Deus.
Ele é o meu pastor, Ele é o seu pastor. Só que antes de ser pastor, Ele tem que ser o seu Senhor. Não adianta querer Ele como pastor se Ele não puder mandar em você. Por isso eu digo para você, vem para o Yas Chará de manhã. Vem mesmo, você precisa de entendimento. Olha, eu posso estar cansada, mas domingo pela manhã eu não negocio. Porque o que Deus tem falado é tremendo, não é, pastor? Tremendo. Então nós vamos apresentar o nosso coração para Ele. Olha, me desculpa, você fala assim, mas vai cantar de novo? Não, nós não vamos cantar, que aqui ninguém canta, irmão. Aqui a gente adora. O culto é dele, por causa dele, ele faz do jeito que ele quer. Se você chegar aqui e falar, tem que ser 40 minutos de pregação, 30 de louvor, aqui não funciona assim. Porque na época de Jesus não funcionava assim. Jesus nem tinha púlpito, meu irmão. Pedro, Jesus não tinha púlpito. Jesus era debaixo das árvores, era na esquina. Sabe o que me move em Arapongas? Eu não preciso de um púlpito. O lugar mais maravilhoso para mim é quando eu estou ali no meio das mulheres, no supermercado, na padaria, no meu prédio. É ali que a gente manifesta Deus. Esses dias no Mulheres ao Redor da Mesa, nós saímos aqui tudo feliz. E o tema foi sofrimento. E a gente falou assim, nossa, toda mulher que sofre é mulher curada e restaurada para curar outras. Naquilo que nós fomos feridas, nós seremos restauradas para restaurar outros. Os homens também. Naquilo que são provados é para ser aprovado. Não existe outro lugar. Não existe outro lugar. A igreja é o melhor lugar do mundo. Pode ter problema, pode ter diferença de temperamento, pode ter um passa de comprimento, outro passa, finge que não te viu, nem aí pra paçoca. Eu quero é Deus. Sabe por que você não precisa mais da aprovação de pessoas? Você é aprovado no céu. Você nasceu da vontade do céu. Aplaude ao Senhor, porque nós não nascemos da vontade de homens. Nós nascemos da vontade de Deus. E esse amor é impressionante. Meu Deus. Pedro, olha para mim, Pedro. Eu não te conheço, mas eu te admiro pelo filho que vocês têm. Pela forma, e eu acredito que ele vai ser muito usado na profissão dele, como homem de Deus, como um médico segundo o coração de Deus. Mas eu posso te dizer que Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. Deus usa os pequenos para confundir os grandes. Essa é uma geração que Deus vai levantar médicos, juízes, advogados, segundo o coração dele. Porque a nossa sociedade precisa de gente séria e não de mercenários na sua profissão. De médicos que, ganhando ou não ganhando, sabe o valor de uma vida. Sabe o que eu quero te dizer? Esse amor é que te move. Esse amor é que me move. E nós vamos declarar isso ao Senhor, amém? Rei do meu coração, chama Ele de Rei. És o monte que percorro. Pode apagar essa luz. És a fonte que eu bebo. És minha canção. Ele é tudo para você. Rei do meu coração, és o meu esconderijo. É Ele que nos esconde. O refúgio que preciso. Isso. És minha canção. Apesar de tudo, Ele é bom. Tu és bom. Em todo tempo. Tu és bom. Não há ninguém como Ele. Tu és bom. Tu és bom. Rei do meu. Chama Ele
tuas velas, Ele é maravilhoso. âncora no mar, és minha canção, Rei do meu coração, és o fogo. Não há ninguém como Ele na tua vida. Só Ele te fortalece. És minha canção, tu és bom. Ele é bom. Ele é bom. Tu és bom, tu és bom, Ô Senhor, tu és bom. declare que Ele não te deixará. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Declara isso com autoridade. Tu não me deixarás. Ele está comigo e com não me você deixarás todos os dias. jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás. Só vocês. jamais. Tu não me deixarás. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Ô Senhor, Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. se assente. Ele disse assim, ó: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós nunca vamos andar nessa terra sozinhos, amém? Porque nós temos um Deus. E engraçado é que a gente aqui esquece. É por isso que eu gosto muito daquele canto que fala: oh, incomparável é esse amor. É um amor que a gente não entende. Sabe, eu estava pensando essa semana, porque o adorador, ele não entra no quarto para preparar uma pregação, né, irmãos? Amém? O adorador é assim: enquanto ele adora, o Pai se revela. Hã? A gente faz seminário teológico, mas é igual estrume, é igual adubo, só serve para adubar a terra, porque a unção mesmo é vida com Deus. E sabe, não dá para ministrar hoje sem falar do que aconteceu. O pastor Celso estava falando porque a gente ficou cheio mesmo. Ô feriado abençoado, ô semana rema, de palavra revelada. Foi uma semana que Deus falou sobre renúncia, Deus falou sobre prática da palavra, Deus falou sobre Gálatas 2:20. Deus falou sobre existir um tempo e um propósito para as coisas acontecerem na nossa vida. Diga assim: eu preciso aprender a ouvir a voz de Deus. E depois de ouvir, fala comigo, querer praticar. De que adianta, irmãos? Vai em conferência, ouve grandes pregadores, mas se você vai só para admirar uma pregação, você é miserável, cara. Porque pregação não é para admirar, é palavra revelada para mudar a minha vida, a sua vida, amém? A palavra nunca foi para ser exibida, mas ela é para ser manifestada. E é por isso que seminário teológico pode te dar algumas noções básicas para não falar bobagem, não pregar heresia. Mas unção, me desculpa, não é a faculdade que te dá, é vida com Deus. Jesus aprendeu por aquilo que sofreu. E os maiores pregadores do evangelho passam pela cruz. Porque se não passar pela cruz, desculpa, é só mais um profissional de púlpito. E essa é uma geração que a gente não precisa de profissionais. A gente não precisa
de grandes pregadores, a gente precisa da igreja manifestando Jesus Cristo. E manifestar Jesus é na contramão do sistema. É quando você tem tudo para brigar e você escolhe perdoar. É quando você tem tudo para reclamar e você escolhe agradecer. O reino de Deus se manifesta na contramão do sistema. Todo mundo reclamando da política do Brasil, todo mundo falando mal dos políticos. E nós temos que abençoar e não amaldiçoar. Amém? Seja quem for, irmãos. Na verdade, quando o pastor fala sobre o envolvimento da igreja com a política, é porque, infelizmente, algumas igrejas se perderam nisso aí. Porque a igreja não tem o papel de tomar partido de ninguém, mas ela tem que influenciar, orar sim. Qualquer político que entrar aqui, ele vai receber oração. Ele não tem a palavra da pregação. Amém? Mas ele não deixa de ser humano. Ele não deixa de precisar das orações. Porque na verdade o que nos aperfeiçoa não é o outro que é perfeito. O que nos aperfeiçoa no reino de Deus é quando você sabe orar e interceder por todos. E não por aqueles que você gosta. O reino de Deus se manifesta na contramão do sistema. O grande problema é que a igreja quer se parecer com o sistema lá de fora. E isso não combina. Jesus veio revolucionando a sua época. Todo mundo esperava um grande libertador com uma espada que ia revolucionar. Jesus entra montado num jegue. E a Bíblia diz que ele, para contrariar, nasce em Nazaré, uma cidadezinha que ninguém dava nada. E para contrariar mais ainda, filho de carpinteiro, filho do Zé e da Maria. Agora não, depois. Ele quer falar alguma coisa. Tá. O Jair, depois que foi curado, não se aguenta. O Jair está falando aqui a respeito de como Deus é maravilhoso ao alcançar pessoas. Como Deus alcançou o Jair. Ele quer que eu testemunhe. Isso, ele foi roqueiro 20 anos. E ele foi alcançado pelo Senhor dentro de um quarto. A palavra pregada ardeu no coração. Ele chegou em casa, tirou todas as camisas. Isso aí, e se converteu. Há mais de 20 anos, né, Jair? Sabe, é esse evangelho assim, sabe? Que tem que explodir no peito das pessoas. Às vezes a gente prega aqui e acha que não tem efeito nenhum. Às vezes a gente prega e não vê o resultado na hora. Mas a pregação, a manifestação da palavra, quando você sai daqui, ela tem que continuar ardendo dentro de você. Essa semana, quando o pastor Denis ministrou aqui no dia 7 de setembro, eu já ouvi essa mensagem do pastor Denis, já vi 3 vezes. Porque ela é tão pontual, porque ela pegou tudo que o Zé pregou, que o pastor Celso tinha pregado, e juntou tudo numa palavra profética tremendo. Sabe o que eu aprendo, irmãos? Nós temos que parar de ir na igreja para ver pregação. Nós temos que ir para sermos a pregação. Amém? Vós sois a carta escrita pelo Senhor para essa sociedade. E aí essa semana, pensando em tudo que Deus tem feito, tentando entender o tempo e o propósito, tentando pensar a respeito de Romanos, que fala que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Eu pensei sobre uma geração que está se perdendo. Abra 2 Timóteo capítulo 3. Vamos pensar nesses 30 minutinhos que nos resta. Mas para mim já está valendo tudo. Deus já está falando desde o começo. Então a palavra já está sendo pregada. É que você acostuma com a pregação assim, agora vamos abrir a Bíblia, capítulo tal, livro tal. Não, querido, a palavra já está sendo pregada desde o primeiro momento do culto, amém? 2 Timóteo capítulo 3, se você encontrou, diga amém. Saiba disto, eu vou ler na nova versão, na NVI. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos,
desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Delícia. Mas negando o seu poder. Aqui ainda diz assim, ó: afaste-se desses também. São esses os que introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecado, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo e jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé. Não irão longe, porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Agora, olha o que Paulo fala para Timóteo e para todos nós. Mas você, igreja, vamos seguir de perto, olha isso. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições, os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. Diga: Deus me livrou e continuará me livrando. De todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que você aprendeu, das quais tem convicção. Olha só, você tem que aprender e ter convicção, tá entendendo, né? Das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de te tornar sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus ou a mulher de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Se tivesse que fechar a Bíblia aqui, embora você já entendeu o que Deus está falando. Nós vivemos dias assim, irmãos, ó, blasfemos, gente que agora se ama mais do que ama Jesus. Tem muita gente que não consegue caminhar com Jesus porque é escravo dos prazeres da carne. E sabe uma coisa que você e eu percebemos, Paulo falando dos últimos dias, falando de ingratidão, está falando de arrogância, está falando de desobediência aos pais. Aqui está falando de gente que faz calúnia, gente que não tem domínio próprio. Você conhece pessoas assim hoje na sociedade? Eu conheço. Peço misericórdia para não me encaixar aqui. Porque a nossa natureza, ela é má, perversa, e nenhum de nós que estamos aqui sentados podemos dizer que somos melhores ou maiores que alguém. A nossa natureza não se inclina para as coisas boas. A nossa natureza humana é assim: fulano falou de mim, já biquei, já vou para cima. Quem me fez me paga, eu quero justiça. No reino de Deus não é assim. No reino de Deus, quem faz contra mim não faz contra mim, porque não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Sabe uma das coisas que eu acho interessante, irmãos? Aqui fala de gente traidora, aqui fala de gente precipitada, aqui fala de soberbo. Aqui fala que quem é amante do mundo é inimigo de Deus. Quando uma pessoa se apega muito às coisas da terra, quando uma pessoa
briga por coisas da terra, seja título, seja dinheiro, seja posição, me desculpa, você não está tendo revelação. Sabe por quê? Sua vida não é nada, minha também não. É igual fumaça, é ou não é? O que é a nossa composição? É nada. Entupiu uma artéria, já era. Tem gente que vai tratar um dente e não sai da cadeira do dentista, morre. E a gente tem a falsa sensação que se acumularmos tesouro na terra, aquilo vai nos proporcionar uma longevidade. Ah, querido, isso não é verdade. Estava lá na internet hoje que eu esqueci o nome dele. Morreu com 106 anos. Salvou 667, parece, crianças na época do nazismo. Ele conseguiu 8 vagões de trem para poder entrar com as crianças na Inglaterra. Existem pessoas que marcaram a sua geração e nunca tiveram na mídia. Nunca foram aplaudidos. Nunca receberam glórias, mas fizeram a diferença na vida de pessoas. Eu vi uma reportagem onde as pessoas que ele salvou se levantou num programa de televisão e foram muitos que agradeciam a vida, como a lista de Schindler, como também para quem assistiu o filme é bem forte. Pessoas que foram capazes de tirar seus ouros para salvar vidas. Quando nós na terra temos possibilidade financeira, não deveria ser pensando em si, sendo amante de si. Deveria pensar, o que eu posso prosperar para fazer a diferença na vida do outro? Porque tem muita gente com muito e vazio. Muita gente viajando o mundo inteiro sem propósito. Morre só, miserável, cego, pobre, nu. É o que a Bíblia diz. Louco, essa noite pedirão a tua alma. Cadê? O que você tem? O que você conhece das Escrituras? Quanto tempo você faz andando com o Senhor? Você é mais amante dos prazeres ou você sabe renunciar o prazer por amor ao reino? Porque a carne só gosta do que dá prazer. Essa é uma geração de hedonismo. Tudo pelo prazer. É uma geração de narcisismo. Eu me amo, eu me idolatro. Ninguém pode mexer comigo. Que pena. Porque a Bíblia diz que Jesus assumiu a forma humana, abriu mão do seu reinado no céu, se fez carne, assumiu uma posição frágil no útero de uma mulher. Você tem noção do que é Deus assumindo uma forma humana só para se relacionar com você? Sabe o que eu penso, irmãos? A gente falou hoje no Yaz e Charade, a gente não tropeça em montanha, a gente tropeça em pequenas coisas. É nos detalhes que tem muita gente se perdendo, andando em círculo na vida. Porque é nos detalhes que você não percebe que o diabo saqueia teus valores. Aqui fala sobre ser enganado. Aqui fala sobre aparência de piedade. Tem muita gente com discurso bonito saqueando, extorquindo pessoas financeiramente em nome de Deus. Essa é uma geração que em nome de Deus pega-se versículos da Bíblia solto para dizer para o outro, igual o pastor Celso falou, o devorador, o migrador, e fica ali trabalhando. Dízimo não pode ser por medo, é compromisso moral. Se não entende, guarda no seu bolso, meu irmão, porque Deus não precisa do seu dinheiro. Deus trabalha com lealdade e com caráter. Quando uma pessoa fica assim, se não der o dízimo, o devorador vai comer seu dinheiro. Dízimo não é simpatia, amém? Eu dou os 10%, faço um monte de besteira, mas garanti com Deus. Tá. A Bíblia fala de princípio. Se você não andar no princípio, o princípio te quebra. Deus trabalha com princípio. A lei serve para o pecador, sabia? A lei é um princípio para proteger, para quem vive inclinado a quebrar. A lei não me condena se eu andar naquilo que é certo, não é assim?
A lei normal secular não é assim? Se eu andar corretamente, ela não vai me condenar. A lei condena quem não se posiciona de maneira correta. É por isso, irmãos, que eu digo para você: o reino de Deus é feito de princípio, não é de religião. Eu queria ver se no Brasil batesse uma perseguição, não pudesse congregar em igreja nenhuma. Quantos iam dizer e permanecer em Jesus? Se dissesse a partir de agora, você sendo cristão no Brasil vai começar a não poder ter cartão de crédito, a sua entrada nos shoppings vão estar proibida, você não vai poder participar de algumas de clubes. Você é cristão, então não vai poder morar naquele bairro. Como nós reagiríamos se tivéssemos que pagar um preço e sofrer, não por causa das nossas dificuldades, mas sofrer por causa de Jesus? Porque houve uma geração, na época do comunismo, onde pessoas só por dizer que amavam Jesus eram metralhados. Hoje, qualquer lutazinha que você passa na sua vida pessoal, eu vou sair da igreja. Sabe uma das coisas que eu aprendo? Vivemos os últimos dias com muita gente sobrecarregada de pecado. Há um grupo de pessoas agora que parece que está sofrendo, irmãos, de uma lavagem cerebral. Eu falava hoje de manhã na classe junto com o pastor Celso. Pecado, irmão, foi pecado ontem, é pecado hoje e vai ser pecado amanhã, porque o princípio moral da Bíblia não mudou. Ter ódio das pessoas é pecado, irmãos? É. Falta de perdão é pecado? É. Pensamentos impuros é pecado? É. Ganância é pecado? É. Porque você ter ambição é uma coisa. Ambição é você querer melhorar, querer crescer, isso não é errado. Agora a ganância, você passa por cima de tudo, de todos para conseguir o que você quer. E a Bíblia condena a ganância. O ganancioso não entrará no reino dos céus. Sabe uma das coisas que eu percebi essa semana? Eu percebi o quanto Deus falou conosco. Paulo aqui estava escrevendo para Timóteo, colocando todas as características dos últimos tempos. Filhos que se rebelam contra seus pais. Irmãos, nós nunca tivemos uma época, igual a nossa irmã falou aqui, onde a família está sendo tão saqueada como nós estamos vivendo hoje. Para quem é mãe, para quem é pai, nós estamos ali, brigando com o inferno, batalhando. Porque os filhos são herança do Senhor e nós não vamos entregar na mão do diabo, amém? Nós não criamos filho para o mundo, como alguns falam. Nós criamos filhos para Deus, como flecha na mão do valente. Nossos filhos têm que acertar essa geração. E hoje pela manhã nós falávamos. Quem não entende que o reino começa em casa, me desculpa, o que você faz fora da sua casa não tem valor nenhum. Porque o que você faz fora tem que ser consequência do que você está vivendo dentro. Meu lugar de confronto não é o púlpito, meu lugar de confronto é na minha casa, com a Radassa e com o Jair. E não é fácil. É casa, é família para administrar, é vida financeira, vida conjugal, mas é ali que Deus me trata. Porque, irmãos, como o pastor falou, falar bonito qualquer um fala, basta ter um bom curso de oratória. Agora, se tem um lugar que a gente não consegue botar máscara, é dentro de casa. Quando a gente chega em casa, o outro sabe quem nós somos. Já sabe disso, né? Tem dia que você vai no culto, quando você bota o pé em casa, a boca fala do que o coração está cheio. E aí você descobre que não lavou o suficiente, que você precisa ir para o quarto, dizer: Senhor, me ajuda a pedir perdão para minha esposa, para o meu esposo, a gastar um tempo com os meus filhos. Se a gente entendesse, irmãos, como a gente precisa voltar à origem da vida na igreja. É família. O que é igreja, gente? É uma família da fé. Sabe, se eu pudesse nessa noite, eu queria te dizer como Paulo: segue de perto o ensino e a conduta e o propósito de Jesus Cristo. Ele é o nosso modelo. Vamos parar de olhar para quem erra, para dizer: fulano errou, por que eu não posso? Não, querido, olha, eu nunca olho para quem erra, eu olho para quem acerta.
eu olho para Jesus. Líderes podem me decepcionar, sistemas podem me decepcionar, pessoas podem me decepcionar. Irmãos, nós não pensamos igualzinho. Para com isso. Ai, nós somos a igreja perfeita em Araponga. Não é não. Temos nossas diferenças. Eu sou do Rio, tenho um jeito de ser. O Jair tem outro, o Renato, a Sandra tem outro. Cada um de nós tem o nosso jeito. E Jesus está quebrando, está moendo esse jeito, porque esse negócio de dizer, meu temperamento é assim. Com Jesus não tem negócio de temperamento, vai ser tratado. É aquilo que a palavra falou, vai bater na pedra e vai ter que esmiuçar. Porque é assim que o reino funciona, querido. Domínio próprio é fruto do Espírito. Se você é religioso, você pode levar 20 anos numa igreja, sem crescer, sem ser curado. Agora, se você é adorador, pode descer na casa do oleiro, porque ele vai te quebrar. Mas ele vai fazer de você um vaso de honra e vai poder depositar tesouros na sua mão. Aplauda o Senhor, porque é isso que Ele tem para mim e para você. Ele quer depositar coisas grandes e firmes. Querido, nós temos tido experiências aqui na quinta-feira e eu amo estar aqui hoje. É uma igreja que está começando e a gente erra muito para acertar. Graças a Deus que a gente consegue ver os erros. Pior é se a gente se achasse assim, nossa igreja não tem erro. Não, tem humanidade. Eu me lembro muito bem quando o pastor Luiz Emílio fala que lá na Mevan Itajaí o povo discorda, bate na mesa, mas eles são família. Aqui também. Não é não, meu pastor? Somos família. Esse modelo de igreja perfeita, onde um grupo de pessoas fala assim, agora o movimento está lá, corre todo mundo para lá. Agora a igreja melhor que está na moda é aquela lá, e corre todo mundo para lá. Eu digo, louco, aonde a igreja for boa e você chegar, ela já vai ter problema. Porque você não está se resolvendo, e você foge, e aí Deus vai tratar você na outra igreja. Porque na verdade qualquer sistema religioso tem falha, irmãos. Qualquer sistema tem falha porque a gente está lá dentro. Só tem falha porque a gente está lá. Se tivesse uma igreja só de anjo, com Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, essa igreja seria perfeita. Entrou o ser humano, acabou tudo, já era. E é tão interessante, porque o propósito de Deus é alinhar a nossa vida. Eu não sei você, mas eu estou amando. A nossa igreja hoje aqui não vive de eventos, ela se move com a nuvem. E eu gosto muito dessa liberdade, irmãos. Quinta, domingo e o sábado, quando Deus nos der uma palavra para algo extraordinário, aí a gente faz. Mas é muito bom, porque a maioria aqui tem que ficar na sua casa. Não vai ter nada na igreja hoje? Não, a igreja está dentro da sua casa. Vai ficar com a sua mulher, com seus filhos. Nossa, mas bem que podia ter um culto hoje. Não, faz o culto com a sua família. Pega seu carro, vai visitar um casal de irmãos e faz o culto lá junto. Pastor Rudilei está trabalhando um projeto lá que eu achei lindo. Igreja fora das paredes, né? Muito bacana. É que a gente acostumou buscar entretenimento, pastor Celso. A gente quer achar um lugar para se esconder. E Deus está falando assim, hoje é o dia de você comer pipoca com seus filhos, aguentar a gritaria, corre, corre. Sabe por quê? Porque é ali que Deus te ministra. É ali que Deus trabalha a sua paciência. Sabe, essa semana eu ouvi muita coisa aqui nessa igreja e foi muito forte, muito bom. E eu quero concluir te dizendo isso, olha, acompanhe de perto, segue a conduta, o propósito, a paciência de Jesus. Eu vou pegar Paulo e transferir tudo isso que Paulo falou para Timóteo, falando de Jesus para nós. A minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. As perseguições, os sofrimentos de Jesus devem servir de modelo para mim e para você. Você sabia que Deus entende de rejeição? A gente às vezes se sente tão ferido quando alguém nos rejeita, né? Quando alguém diz assim, eu não vou te convidar para minha festa. Esqueceram de você. Mas é engraçado que a Bíblia diz que Jesus veio para o que eram seus, e os seus não receberam. A gente estudou hoje pela manhã. Você sabe por que Saul foi levantado rei? Olha que coisa louca. Deus queria se relacionar com o povo diretamente.
O que o povo falou? Dá-nos um rei como os outros têm. Eu fico imaginando, irmãos, o coração de Deus. Peraí. Eu trouxe a revelação para Moisés, eu quero me relacionar com vocês. E o povo diz assim: não, nós queremos um para a gente ver. Queremos ser igual a todo mundo. Você não foi chamado para ser igual a todo mundo. Era para a gente acreditar no céu mais do que nas coisas da terra. E hoje você é mais escravo da terra do que tem compromisso com as coisas do céu. Que dó, irmãos. O céu é muito mais realidade do que você imagina. E as riquezas da terra são muito mais vulneráveis do que você imagina. Hoje você pode ter muito, amanhã você pode não ter nada. Quando eu estava indo ministrar em Mato Grosso do Sul, que eu passei com o Jair de carro e vi várias fazendas enormes, imaginando quem seria dono daquelas terras, daquelas fazendas. E aí eu pensei, meu Deus, quando a morte chega, não faz a menor diferença quanta terra a pessoa tem. Porque quem determina os nossos dias na terra é Deus. Não estou defendendo, irmãos, uma teologia de pobreza financeira. Eu estou dizendo o seguinte: busque as coisas. 200 caminhões, o Jair contou todos os caminhões. Mas eu quero te dizer, busque as coisas do céu. A gente vinha pela estrada vendo assim, aqueles caminhões passando com muita mercadoria, muita fartura. E eu falava, Deus, olha como o Brasil é próspero, irmãos. O que mata a nossa nação é a corrupção. Porque nós temos tudo que planta na nossa nação, pastor, nasce. O povo fala de crise, mas olha aqui, quem é que estabelece a crise? Somos nós, irmãos. Eu oro pela política da nossa nação, para que Deus tenha misericórdia do país, para que Deus venha realmente criar na igreja. Não adianta dizer assim, ó, eu não me envolvo. Não, querido, a igreja precisa se envolver. Ela precisa votar com consciência. Mas a gente pode errar, mas a gente vai buscar fazer o que é certo. Esse é o papel da igreja. Sabe o que eu quero terminar te dizendo? Veja as perseguições que o Senhor teve e como o Senhor fala para mim e para você. Versículo 14, eu quero concluir te dizendo: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. 3 palavras para você, ó. Primeiro, permanecer. Segundo, você está aprendendo alguma coisa? Você tem que aprender. Porque quando você aprende, ninguém tira de você a certeza, amém? Você sabe o que mais, irmãos, me angustia? É ver um bando de gente que diz que é cristão e não tendo convicção de onde vem, quem é e para onde está indo. Sua origem e seu destino. O céu não é uma história da carochinha. Jesus está voltando. Esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo profético na nação brasileira. Desperta tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Não é tempo, meu irmão, de brincar. Não é tempo de ficar buscando só acumular tesouro na terra. É tempo de ter compromisso com a igreja. Sua vida tem que ter propósito. Foi isso que foi pregado aqui essa semana. Aprenda a ouvir a voz de Deus para sua casa. Aprenda a ouvir a voz de Deus para sua família. Sabe uma coisa que eu quero te dizer? João 15 diz que foi Ele que nos escolheu. E Ele nos escolheu para quê, irmãos? Para ser crente? Para botar o nome num hall de livro de membros da igreja? Hã? Para que Deus te escolheu? Para que Deus tem te dado saúde? Para eu viver minha vida? Não, querido. Toda vida tem um propósito. Sabe o que é triste? É que da mesma maneira como pediram um rei no lugar de Deus, essa geração continua pedindo um rei.
Quantos irmãos têm colocado líderes espirituais no lugar de Deus, idolatrando personagens na nação brasileira, religiosamente falando? Você deveria se apaixonar por Jesus, voltar à origem das escrituras, parar de criticar sistema de igreja e fazer parte da igreja para fazer a diferença. Igreja não é clube, irmãos. Igreja é uma família onde Deus se revela para você. Sabe o que eu quero te dizer nessa noite? Não fomos nós que escolhemos Ele, foi Ele que nos escolheu. Tiago 2,23 fala que Abraão foi chamado amigo de Deus. Tiago 4,4 fala que a amizade com o mundo te faz o quê? Amizade com o mundo, inimigo de Deus. E aqui Lucas 16,13 diz: ninguém pode servir a dois senhores. Sabe qual é a palavra de Deus para mim e para você nessa noite? Lê a Bíblia, gente. Lê a Bíblia essa semana. Vai para João, vai para Lucas. Desliga essa televisão e esse celular, esse zap. Meu Deus. Deus quer se revelar para você. Deus quer fazer a palavra queimar dentro de você. Deus quer que você ouça a voz dele. Mas é assim, ó. Eu quero que um profeta fale comigo. Você quer ou não quer um rei? Eu vou lá na casa da irmã Maria, aquela hora entrega uma profecia. Você está dizendo o seguinte: Deus, eu não quero que você fale comigo, eu quero um rei. A Bíblia diz que não existe mais mediação entre nós e Ele. O véu que separava já não separa mais. Deus não quer mandar recado para você, Deus quer se revelar para você. Ele fala, irmãos. Deus fala. O problema é que eu estou tão alucinado com os brinquedinhos da terra, com o dinheirinho da terra, com carro, com casa, com título, que aí eu não ouço a voz de Deus, porque eu só ouço aquilo que eu quero. Você vai prosperar, você vai dar 10 para ganhar 1000. Ai, meu Deus, que loucura. O evangelho de Jesus é o seguinte: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Você vai resolver meu problema? Toma a sua cruz, amigo, e me segue. Porque quem não perder a sua vida não vai achar ela. Esse evangelho barato que oferece Jesus como um produto de liquidação, irmãos, isso tem que acabar na nação brasileira. A igreja tem que voltar a pregar o evangelho de Jesus Cristo, que é o seguinte: Ele aprendeu por aquilo que sofreu. Quando você sofrer, dá glória a Deus. Peça graça, Senhor, me dá graça para passar por isso. Eu quero ser vitorioso nisso, mas eu quero aprender a perseverar no meio da adversidade. Porque servir Jesus quando está tudo dando certo, até o ímpio vira crente. Eu quero ver, irmãos, andar dia após dia nesse mundo aí, lá fora, com ganância, avareza, falsidade, violência, maldade. Como é que você vive lá fora? Porque nós não fomos chamados para viver uma vida aqui dentro e outra lá fora. O culto, na verdade, vai continuar quando terminar esse momento aqui e você for embora. O culto é a sua vida. Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão, não é isso? Que apresenteis os vossos corpos como o que, irmãos? Sacrifício. Sabe o que quer dizer? Renuncia a sua carne. Renuncia o seu ego, seu orgulho. Aprenda a dizer assim: eis-me aqui, Senhor. Manda em mim, Senhor, manda em mim. Você sabe o que eu falo? Eu falo: Deus, se o Senhor vê que eu estou entrando por uma porta, que eu estou toda empolgada, tranca ela, Senhor. Pode trancar, pode trancar. Eu não quero porta aberta que Deus não tenha aberto. Facilidades que Deus não me proporcionou, é melhor não entrar. Estreito é o caminho que te leva à salvação, querido. Às vezes você fica todo empolgado, aquela porta se abriu, será que foi Deus? Porque tudo que te tirar do propósito não é Deus. Tudo que roubar a tua força não é Deus.
tudo que te trouxer para a igreja domingo, cansado, desanimado, sem vontade de orar e de ler a palavra, não é Deus. Se o emprego que você pediu para Deus está te tirando da presença dele, então não foi Deus que te deu esse emprego. E se ele deu, você não está sabendo fazer uso dele. Porque todas as coisas devem cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Quer comais, quer bebais, quer trabalhais, quer estudar, fazei tudo. Nós vivemos um evangelho integral, meu irmão. Não existe secular e espiritual. Você é espiritual e vive no mundo secular. Mas não existe essa divisão. Por isso, se aproprie da graça. Eu concluo dizendo João 15:5. Nessa noite, o Senhor está dizendo o seguinte: já não vos chamo servos, mas eu quero chamar vocês de meus amigos. Faça uma parceria com Jesus nessa noite. Saia daqui com vontade de viver o reino. Saia daqui com desejo de estar na quinta, estar na terça, de estar visitando, de estar manifestando Deus para as pessoas. Saia daqui com desejo de ler bons livros devocionais, livros que te levem para entendimento do reino. Investe na sua vida com Deus. Participa aí desse trabalho do projeto de 15 de novembro. Manda a sua mulher para o encontro, assista a conferência. Gente, tem muita coisa boa para a gente se alimentar, mas tem uma turma que só pega lixo. Amigo do mundo, quer glória do mundo, quer coisas do mundo, cuidado, você vai se tornar inimigo de Deus. Amigo de Deus, busca Deus em primeiro lugar, não se preocupa, Ele é o dono de tudo, Ele sustenta todas as coisas. Fique em pé, eu quero orar contigo. Quero orar contigo. Ô Zé, eu não estou entendendo aqui. Para compartilhar na rede social a questão do café, né, pastorzão? O pessoal que vai receber aí nas redes sociais, vamos divulgar o café, amém? Diga assim: eu fui chamado para ser amigo de Deus. Eu quero orar pela sua semana, eu quero orar pela sua vida. Mas eu queria que você tivesse a primeira atitude nessa noite de orar. Feche os seus olhos. Entrega a sua semana para o Senhor. Fala para o Senhor: Senhor, nós estamos vivendo os últimos tempos, mas eu não quero me encontrar em nenhuma desses aspectos de ganância, de soberba, de avareza, de ser amante de si mesmo. Oh Senhor, revela o teu reino, revela a tua palavra, Senhor. Se essa palavra falou com você de alguma maneira, e você quer vir no altar especificamente para interceder por alguma coisa, pela sua casa, ou pela sua própria vida, eu acho que a atitude de sair do lugar é interessante. Deus falou isso comigo aqui. Se você quiser, vem no altar, vem entregar e dizer: Senhor, eu quero ser teu amigo, Senhor. Revela a tua palavra para mim, Senhor, para minha casa, para minha família. Eu quero levar essa presença para dentro da minha casa. Fala: Senhor, eu quero que essa palavra continue ardendo no meu peito, Senhor. Renúncia, Senhor. Santidade, perseverança, domínio próprio, Senhor. Eu quero aprender como Paulo a passar por naufrágios, por lutas, mas não perder o Senhor de vista. Antes de eu falar, fala com Ele. Tu cantava sobre. Fala para Ele: Senhor, olha para mim, Senhor. Tu tens sido tão bom para mim, Senhor. Eu aqui não estou percebendo às vezes. Tu tens sido tão bom. Sai do seu lugar. Vem no altar se você sentir esse desejo. Antes de eu não se importe com as pessoas, não. Não fica preocupado com o que os outros vão achar, não. Você está vindo simplesmente para pedir a ajuda do Espírito Santo. Tu tens sido tão bom.
Faz isso nessa hora. Isso é igreja, irmãos. Oh, Fala isso pra Ele. Fala pra Ele, me ajuda, Espírito Santo, me ajuda. Fala isso pra Ele. 99 só pra mim. Fala, Senhor, eis-me aqui. Posso comprar, seja meu dono. Eu quero ser teu amigo, tua amiga. Ei, Abba. Oh, impressionante, aleluia. Amor de Deus. Inimigo eu fui. Você entende o que Deus está fazendo com você nessa noite? Abre mão da sua vida nessa noite. Renuncia os títulos. Renuncia as preocupações com as coisas da terra. Deixa Deus cuidar de você. Deixa Deus cuidar da sua família. Mas tudo pagou. Ei, Ele pagou a sua dívida. Ele pagou a minha dívida. Tu tens sido tão bom pra mim. Ei, Senhor. Oh, impressionante, infinito, ousado amor. Deixa Ele falar com você aqui no altar. Sim, Deus. Só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. É Jesus, meu amigo. Esse amor me constrange. Infinito, ousado amor de Deus. Preste atenção. Preste atenção. Todos vocês que estão no banco que não vieram, vem para aqui para o altar. Vem orar junto com os irmãos. Vem aqui. Sai do banco, nós vamos terminar o culto diferente. Essa igreja é assim, irmãos. Tem dia que fica no lugar. Eu quero terminar com toda a igreja aqui no altar. E se você sentir de Deus, abrace alguém para orar com Ele. Isso é igreja. Orar com a sua família, com os seus amigos. Sai do seu lugar. Isso é igreja, irmãos. Igreja não é uma turma olhando e a outra não. Ei! Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Peça isso pra Ele. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra mim. Ora com essa pessoa. Não posso comprar. Abençoa minha irmã, Senhor. Abençoa o meu irmão. Assim, veja se tem alguém que não tem alguém orando do lado. Ore com essa pessoa. Isso é igreja. Isso é igreja. Dá um abraço. Braços para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor
vida aqui no altar, como igreja do Senhor. Oh, Senhor, não nos deixa ser amantes do mundo, Pai. Não nos deixa, Senhor, amar o presente século, Senhor. Mas livra-nos, Senhor. Livra-nos do mal, Senhor. Gera fome, gera sede pela Tua presença, Senhor. Senhor, abençoa, Senhor Deus, o café de pastores que vai acontecer aqui, Senhor. Abençoa, Senhor, o encontro lá em Itajaí, Pai. Abençoa, Senhor. Abençoa esse encontro de pastores que tem atingido a nação brasileira. Pastor Luiz Hermínio, Pai, todos os pastores do Ministério Itajaí, Senhor. Senhor, abençoa a Tua igreja em Arapongas, Senhor. As igrejas, Pai, reunidas nessa cidade, os pastores da nossa cidade. Oh, Abba, traga um avivamento sobre Arapongas. Um avivamento de amor. Quebra paradigmas. Senhor, nós apresentamos a nossa vida. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor. A minha casa, a minha vida, a minha família te pertence, Senhor. Nós te amamos, Senhor. Entregamos tudo ao Senhor nesse domingo. Muito obrigada, Senhor, no nome de Jesus. Você crê nisso? Foi bom? Faz assim com a sua mão, eu gosto. Porque essa mão assim, ó, o pastor Celso vai dar uma palavra, mas essa mão assim, ó, é um simbolismo de que você não tem nada, você depende de quem? Depende de quem? Dele. Então faz assim, ó. Senhor, eu oro para que essas mãos estendidas ao Senhor nessa noite sejam abençoadas e tocadas pelo Senhor. Que aonde eles forem, Senhor, aonde eles tocarem, Senhor, a Tua presença se manifeste, Senhor. Cobre, Senhor, cada um com a Tua bênção. Cobre cada um, Deus, Pai, com o Teu amor, Senhor. Que eles percebam, Senhor, que o Senhor não deixou eles aqui na terra sozinhos, Pai. Nós não andamos sozinhos, o Senhor anda conosco, Pai. Obrigada, Senhor, por toda a palavra revelada nessa igreja, Senhor. Continua se revelando para nós. Que o Senhor continue te abençoando, meu irmão. Que o Senhor continue te guardando, te protegendo e te livrando de todo mal, em nome de Jesus. A pastora Márcia vai encerrar, mas eu subi aqui para fazer um desafio a ela, aqui no altar. Ela diz por aí, eu também digo isso, que ela é minha versão feminina. Então a gente vai fazer um culto uma vez por mês, eu e você pregando a mesma mensagem no altar. A gente vai pregar a mesma mensagem, porque é impressionante. Eu não vou abrir meu esboço, mas é a mesma mensagem que eu ia pregar hoje, ela pregou. A mesma mensagem. E o encerramento também era bem idêntico. Você não vai ser honrado se você não aprender a lidar com a desonra. Você não vai vencer se você não aprender a perder. Se os humilhados é que são exaltados, por que você quer ser exaltado? Se o fraco é que é forte, por que você quer ser forte sem aprender a ser fraco? Se o Senhor levanta aqueles que não são para confundir os que são, por que você quer ser? Por que você quer ser? É os que não são que confundem os que são. Cara, o que Deus está fazendo através da nossa vida está muito acima do que aquilo que nós estamos vivendo. Está muito acima. Vambora, que já passou da hora. Aqui, ó, essa igreja está aqui para te servir, amém? Amém? Dá a mão aí. Eu tenho fogo cerrado em meu peito.
cerrado em meu peito. Essa semana que não me dá descanso. nós vamos sair em Arapongas Eu não tenho manifestando esse descanso. fogo, amém? Você crê nisso? Eu tenho fogo cerrado em meu peito. Esse fogo é amor pelo Senhor, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Larará, 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 larará. Hey, hey. Faz assim com a sua mão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Somente com os teus olhos você vai olhar e vai ver a recompensa daquele que serve ao Senhor. Que a graça, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo esteja sobre você, sobre a sua casa, desde agora e para todos sempre. Amém. Dá um abraço aí no seu irmão.